tudo bem? Hoje vamos resolver algumas atividades que envolvem as raízes de uma equação do segundo grau. Então, na primeira atividade que nós vamos resolver, diz o seguinte: em cada item, escreva uma equação do segundo grau cuja soma e o produto das raízes sejam S igual a 10 e P igual a 24, ou seja, soma 10 e o produto das raízes é igual a 24. Nós já estudamos que a soma das raízes, então, de uma equação de segundo grau, é dado pela formulazinha menos b sobre a, e o produto das raízes é c sobre a. Esse b, esse a, esse c, a gente tira, então, da equaçãozinha do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se nós pegar e dividir essa equação, tudo por a, né? Fazer ax ao quadrado dividido por a, bx ao quadrado dividido por a, c dividido por a e também aqui 0 dividido por a gente vai obter o x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a igual a 0. Porque a dividido por a vai ser 1. 1 vezes o x ao quadrado é apenas x ao quadrado. Né? O b sobre a, então, é b sobre a, e o c sobre a igual ao 0 sobre o a vai resultar em 0. Bom, mas notem aqui que nós temos que o produto, que é o x1 vezes o x2, o x1 é a primeira raiz da equação, o x2 é a segunda raiz, ele está resultando em c sobre a. Então, nesse local aqui, nós teremos o produto, né? Nós teremos o produto. Porém, a soma é menos b sobre a. E aqui nós temos apenas b sobre a positivo. Então, o que nós temos que fazer? Colocar menos b sobre a. Disso vai resultar, então, que x ao quadrado menos a soma de x mais p igual a 0. Então, nós escrever dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, nós podemos reescrever isso utilizando x ao quadrado mais a soma mais p igual a 0. Né? Então, agora sabendo que nós podemos criar uma equação a partir da soma e do produto, nós vamos simplesmente observar que a soma vai acompanhar o x, aliás, a menos a soma, né? Então tem que inverter o sinal da soma, vai acompanhar o x, e o produto vai ser o termo independente. Então, olha só, aqui a soma é 10 e o produto é 24. Então, o que nós temos que fazer? Escrever x ao quadrado menos, né? Por causa desse menos aqui, soma aqui vai ser 10, x e mais o produto, ou seja, mais 24. Então, esse aqui é o resultado da letra A. Da letra B vai ser quem? O x ao quadrado menos a soma aqui é 2, x, mais o produto, que é menos 15. No caso, mais e esse menos, então vai ficar menos 15 igual a 0. Também temos o resultado aqui da letra B. Letra C, x ao quadrado, aí olha só, menos, né, menos o 4, por que 2 menos? O primeiro menos, por causa do sinal aqui do menos sx, e o menos 4 por causa do que a soma é menos 4. Isso aqui, acompanhado do x, mais o produto, mas nesse caso é menos 12, então menos 12. Isso igual a 0. Então, teremos x ao quadrado, o menos com menos vai ficar mais, então x mais 4x, aliás, x ao quadrado mais 4x, menos o 12 igual a 0. E aqui nós temos o resultado da letra C. Para a letra D, eu vou puxar uma flechinha aqui e fazer aqui embaixo, ficar melhor. A soma é menos 8. Então, teremos x ao quadrado menos aqui dessa formulazinha e do menos 8, então vai ficar mais, vamos colocar direto, mais 8x mais o produto que é 7. Então, mais 7 igual a 0. E aqui, então, temos o resultado da letra D. Nesse exercício, então, nós temos que calcular mentalmente as raízes de cada uma das equações. Nós temos que lembrar que x ao quadrado menos a soma das raízes multiplicado por x
mais o produto das raízes é igual a zero. Então, nós temos que verificar o seguinte, ó, que a soma nessa letra A de x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero, a soma está resultando em menos 3. E o produto está resultando em menos 4. Analisando o produto aqui, ó, nós temos que as raízes, uma vai ser positiva e outra negativa. Porque se as duas tivessem o mesmo sinal, aqui teria que ser positivo. Então, a gente já cuida disso aí. Bom, para o produto ser 4, eu poderia pensar no 2 e no menos 2, né? Só que não vai fechar, porque a adição, quando eu faço 2 adicionado com menos 2, seria 0 e não mais 3. Então, o que eu posso pensar? Que o x1 pode ser o 1 e o x2 pode ser o menos 4. Quando eu faço menos 4 multiplicado por 1, resulta em menos 4. Se eu pegar o menos 4 e adicionar uma unidade, eu terei 3. Ou seja, menos 3, né? Eu terei menos 3, porque eu estou devendo 4, daí eu vou lá e pago uma unidade, então eu fico devendo 3. Então, as raízes, nesse caso, é o 1 e menos 4. E assim nós temos que fazer o raciocínio para a letra B, C, D e E, tá? Então, pensando, ó, quais são as raízes, né? x1 e x2, em que se eu multiplicar vai dar 21 e se eu somar vai dar menos, aliás, 10, né? Tem que sempre pensar ao contrário desse sinal aqui. Se eu somar vai dar 10. Então, olha só, nesse caso é o 7 e o 3. Por quê? Vou colocar aqui x1 igual a 3 e o x2 igual a 7. Se eu faço 3 vezes o 7, dá 21. Se eu pegar o 3 e somar com o 7, resulta em 10. Letra C. Então, quanto vai ser o x1 e quanto vai ser o x2? Se eu multiplicar esses dois valores, vai resultar em menos 10. E se eu somar, vai resultar em 3, apenas 3. Certo? Porque é sempre o contrário desse sinal aqui. Então, nós, aqui nesse caso, sabemos que as raízes terão sinais contrários, né? Se eu somar, vai dar 3. E se eu multiplicar, vai dar 10. Quais serão esses valores aí? Nós vamos perceber que esses valores serão o menos 2 e o 5. Menos 2 e o 5. Olha só, menos 2 multiplicado por 5 está dando menos 10. E se eu somar menos 2 com 5, o resultado vai ser 3. Na letra D, x1 e x2. Mesma coisa. Se eu multiplicar, tem que dar 6. Se eu somar, vai ter que dar menos 7 agora, né? Então, menos 7, sempre pegar o sinal inverso. Nós vamos perceber que esses valores serão o menos 6 e menos 1. Então, menos 1 e menos 6. Se eu multiplico menos 1 com menos 6, isso vai resultar em mais 6. Menos com menos mais, 1 vezes 6, 6. Agora, se eu somar menos 1 com menos 6, eu conservo o sinal negativo e 1 mais 6, 7. Essa daqui era um pouquinho mais complicada de perceber que era o 1 e o 6. Na letra E, então, x1 quanto que vai ser? x2 quanto que vai ser? Se eu multiplicar, tem que resultar em menos 15. E se eu somar, tem que resultar em menos 10. A gente vai perceber que esses valores serão o menos 5 e 3. Então, vou botar aqui menos 5 e 3. Olha só, 3 vezes o menos 5, menos 15. E se eu somar o menos 5 com o 3, resulta em menos 2. Agora, identifique qual das equações a seguir tem duas raízes reais e iguais. Depois, determine as raízes reais das equações por soma e produto quando possível, né? Então, quando tiver duas raízes, para nós fazer isso. Se não tiver, não tem como fazer.
Ok. Então, olha só. Nós temos que determinar o discriminante dessas equações. Por quê? É o discriminante que vai nos dizer se tem uma raiz, nenhuma raiz nos reais ou duas raízes reais, tá? Então, como é que a gente calcula o discriminante? A gente tem que pegar delta igual b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. É o que está embaixo da raiz da equação do segundo grau, da fórmula de Bhaskara na equação do segundo grau, né? Quando a gente utiliza para resolver uma equação do segundo grau, certo? Bom, quem que é o b nesse caso? Então, o menos 6 é o b, o c é o 8 na letra A, e aqui o a vai ser o 1, tá? Então, o delta vai ser igual a quanto na letra A? Aqui, resolução da letra A. Vai ser quem? Menos 6 ao quadrado, então, menos 6 ao quadrado. O menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Então, delta vai ser igual a menos 6 vezes menos 6 dá 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 8, 16, 24, 32, né? Então, o delta é igual a 36 menos 32, isso vai resultar em 4, que é maior do que zero. Então, nesse caso, nós temos duas raízes reais. Então, a letra A tem duas raízes reais diferentes. Elas não são iguais. Então, por isso que eu não posso marcar aqui para a letra A, porque são raízes diferentes. Bom, e quem são essas raízes reais e diferentes? Se eu multiplicar, vai dar 8, né? Então, o produto é 8. E se eu somar, vai ter que dar 6. Bom, 2 e 4, né? Então, aqui na letra A, nós temos que o x1 é igual a 2 e o x2 é igual a 4. Se eu multiplicar 2 vezes 4, eu obtenho 8. E se eu somar 2 mais 4, obtenho 6, certo? Na letra B, bom, nós temos que o delta vai ser igual a b ao quadrado. No caso, o b é o 4, c também é 4 e 1 para o a, certo? Então, b ao quadrado é 4 ao quadrado menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 4. Ou seja, delta é igual a 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes o 1, 4 vezes o 4, 16. Ou seja, delta é igual a 0. Então, nós temos duas raízes reais, né? E iguais, ou seja, é a mesma raiz. E quem são essas raízes reais e iguais? Se eu multiplico, tem que resultar no 4. E se eu somo, tem que resultar no menos 4, né? Porque aqui nós temos que analisar sempre o sinal contrário do que está aqui. Então, menos 4. Bom, então vai ser o menos 2, né? Então, o x1 vai ser igual ao x2, que é igual a menos 2. Por quê? Se eu pegar e multiplicar menos 2 vezes menos 2, menos com menos mais 4, né? 2 vezes 2, 4. Agora, se eu somar menos 2 com menos 2, o resultado é menos 4, certo? Então, aqui está querendo saber, ó, duas raízes reais e iguais. Bom, se é raízes reais e iguais, então letra B vai estar assinalado. Espero que essas atividades tenham ajudado vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!